Então, eu fiz aquela atividade, só que eu fiz só hoje, tá bom, professor? Porque as suas lições de casa eu também faço curso de inglês, eu só posso fazer hoje pelo resto da É, semana, sabe? Eu tenho um monte de coisa da escola, é, mas eu não vou deixar de fazer, tá bom? tá Pode ter legal. certeza Não, disso. eu vi lá, eu vi que muita gente E postou de mesmo ontem que eu para hoje. faça hoje, entendeu? Mesmo que eu faça hoje, eu não vou deixar de fazer, tá? Tá, Porque tá pelas bom. às vezes eu acabo esquecendo. Eu vou Esqueci de passar falar hoje. assim, eu vou É melhor que eu passar. faça hoje do que eu não fazer, né? Isso, é melhor. Deixar para a semana complica um pouco. E eu vou passar assim, gente, porque hoje eu vou passar outras funções, tá? Que nós já até vimos, mas eu vou passar num exercício que está da apostila, e aí eu vou fazer algumas operações práticas do Excel, tá? Então, assim, as atividades do caderno, geralmente quando é as funções, os cálculos, eu sei que dá para vocês fazerem. Então, geralmente que eu vou estar pedindo realmente como lição de casa são essas atividades, tá bom? As outras, né, que é formatação, como funciona, essa parte eu não vou estar pedindo assim, porque para fazer teria que ter o computador, tem que ter programa, tá bom? Então eu sei que não é todo mundo que tem, né, o, o programa, então eu vou só passar geralmente função, tá? Ok? Função, fórmula, cálculo, ou então alguma pergunta, tá? Bom, pessoal, a maioria dos alunos já estão presentes na aula, estou vendo aqui, então eu vou começar a aula. Para a aula de hoje, eu vou falar de algumas funções bem interessantes do que elas fazem, tá? Vocês vão perceber que elas não fazem uma conta, tá? Não faz um cálculo, mas elas são bem interessantes, que é a função conte-se, tá? Pelo nome já dá para a gente ter uma ideia, né? Ela vai contar-se, tá? E também tem uma função chamada soma-se, tá ok? Então, primeiro eu vou trabalhar com essas duas funções e, se houver tempo, eu vou abordar a função C, senão eu vou deixar ela para a semana que vem. Eu cheguei a comentar dela já, mas preciso falar um pouco mais sobre ela. A função PROC-V foi a da atividade, foi do exercício. Eu recebi bastante atividade pelo grupo lá, tá bom? E praticamente, assim, conseguiram fazer, tá certo. E hoje eu vou apresentar algumas operações do Excel que está no vídeo que eu coloquei lá no YouTube, né, que é o vídeo 8, o 9 e o 10. Então, se for um pouco rápido o que eu vou mostrar hoje, eu vou pedir e eu vou passar o link desses vídeos, o 8, o 9 e o 10, para vocês estarem vendo lá, tá bom? Então, vamos direto para a função conte-se. Eu pedi que vocês separassem o caderno e a apostila. Então, na apostila, pode levar lá para a página 49, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula aí. Então, vamos lá na página 49 da apostila. Gente, está presente na aula aqui, tem bastante aluno, tá? Tem o Pietro, o Vicenço, Matheus Cavalcante, Maria Eduarda da Silva Santos, a Luana, o André, Munico, Ismael e também a Patrícia Teres. Então, tem bastante aluno, está faltando ainda alguns, mas a maioria estão aqui. Pessoal, vou levar minha apostila lá na página 49, tá bom? Então, vou lá na página 49, aqui é a 46. Então, ó, na página 49 eu tenho aqui, ó, a explicação da função conte-se, né? Ó. Ele diz o seguinte, ó, é, ele diz assim, ó, esta função não efetua cálculo, então ela não faz conta, tá, pessoal? Mas ela efetua a contagem, tá? Ela vai contar, né, valores que pertencem, que estão dentro de uma faixa de acordo com um critério, tá? É mais ou menos como se eu desse uma lista de nome de pessoas para vocês, por exemplo, 10 nomes ou 50 nomes de pessoas, e eu perguntasse para vocês assim, Professor, gente, vou beber água, eu já volto. tá, vai lá. E eu falasse assim, ó, pessoal, desses 50 nomes, quantas pessoas se chama Pedro ou quantas pessoas se chamam Paula? Então, é isso que o Conte-se faz, ele vai contar. Então, para a gente ver isso de forma prática, eu vou lá no Excel, tá? Eu vou aqui no Excel, eu montei essa planilha,
ela está aí na apostila, tá bom? E eu vou usar aqui para ele contar, ó, alimentos, alimentícios. Professor, Oi, pode falar. quando a gente vai fazer, por exemplo, essas atividades, nós precisamos. O professor está escutando? Então, ó, Professor, oi. quando a gente precisa fazer essas atividades, quando você passa essa lição de casa, enfim, É, a gente está precisando fazer, por exemplo, a planilha toda novamente. Como isso. você já tem a planilha pronta e a gente só precisa fazer as operações, É. soma, conta, enfim, você pode nos enviar as planilhas para que a gente só precise fazer a soma? Ou é Ah, necessário que a pode. gente faça toda a planilha em nosso computador? Então, ó, é porque assim, eu gostaria que vocês fizessem no caderno. Por isso eu vou fazer o seguinte, ó, para facilitar. Eu vou montar uma planilha menor, com menos Eu estou fazendo informações. tudo no meu notebook e já É, estou salvando tudo para ficar. Quando eu eu vi, precisar, eu vou lá na pasta, entendeu? eu E ver. vi. Aham, entendi. Então, pode ser, pode ser. Não tem problema não. Nesse caso, para quem tem notebook, computador, fica mais fácil, tá bom? E aí eu mando uma planilha pequena, porque quem vai fazer no caderno não tem muito trabalho. Gente, então eu vou fazer o seguinte, ó, vou usar a função contic, ó, para ele colocar aqui, ó, quantos produtos alimentícios a gente tem. Então, como é que vai funcionar, ó? Eu vou chamar a função igual cont, ponto C, reparem que tem esse ponto C. Quando eu abrir parênteses, eu vou informar aqui, ó, a coluna que está o gênero dos alimentos, tá vendo, ó? O gênero dos alimentos. E agora eu já informei aonde ele vai procurar nessa área, né? Agora eu coloco ponto e vírgula e eu vou dizer o critério. O critério, pessoal, como é uma palavra, essa palavra tem que estar entre aspas. Eu vou dizer para ele que é para ele procurar alimentícios, tá vendo? Ó? Então, tudo que for alimentício, o que ele vai fazer? Ele vai contar. Então, veja bem, ele não vai calcular, ele vai contar. Então, ele contou, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Eu contei aqui, deu 5 certinho. Vamos fazer um teste aqui, ó. Eu vou chamar aqui, por exemplo, é, eu vou pegar aqui o arroz não, eu vou pegar aqui o shampoo, ó. E eu vou apagar shampoo, tá vendo, ó? Eu vou apagar shampoo e eu vou colocar chocolate, tá vendo, ó? Chocolate. E quando eu coloco chocolate, eu vou mudar o gênero. Eu vou chamar ele de alimentícios. Quando eu coloco alimentício, ó, ele contou aqui embaixo automaticamente, tá bom, gente? Então, lembrando, pessoal, ele vai contar porque ele procura nessa área aqui, ó, que eu indiquei, o que existe a palavra alimentício. E aí ele vai e conta, tá bom? Vamos fazer a mesma coisa agora para a gente contar produtos de higiene. Nesse caso, ó, eu vou dizer para ele igual conte ponto C, abro parênteses, e aí eu tenho que informar a faixa, ó, que está a área que eu quero que ele pesquise. No nosso caso, de gênero de alimentos, né? Aí eu coloco aqui embaixo ponto e vírgula, abro aspas e eu coloco o nome do gênero que eu estou procurando. No nosso caso, higiene, tá bom? Aí quando eu fechar aspas e pressionar Enter, ele vai fazer o quê? Ó? Ele automaticamente, pessoal, ele contou alimentícios, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um teste, ó. Eu vou colocar esse alimentícios aqui, ó, com a letra S de sapo, ó. Prestem atenção aqui, gente, ó. Esse último aqui do sal, eu coloquei a letra S de sapo, tá aqui no final, tá vendo? Olha o que acontece aqui embaixo, ó. Tá vendo, ó? Ele não considerou esse daqui, ó, tá? Ó, eu vou tirar a letra S, ó. Olha o que acontece aqui, ó. Aí ele considerou. Por que que isso está acontecendo, gente? Ó, porque eu estou pedindo para ele procurar alimentício, não alimentícios, né? Então, a palavra que a gente usa aqui, ó, tem que ser igualzinha à que a gente está procurando aqui, tá bom? Então, pessoal, a função contic, né, ó, a função contic, ela não faz conta, né, ela não vai calcular, mas ela faz uma coisa bem interessante. Ela vai quantificar, né, o número de palavras que aparece numa lista. Aqui na apostila, ó, nós temos como usá-la, tá bom?
Agora, gente, eu vou aproveitar que a gente está aqui, ó, e vou usar a função soma-C, tá? A função soma-C, ela vai fazer algo parecido, só que ela vai somar. Então, se vocês observarem, ó, eu vou ter que informar 3 grupos de informações, ó, 3 campos, ó. O intervalo, onde ele vai procurar. Eu vou ter que informar o critério é a condição, é a comparação, tá? E eu vou ter que informar o intervalo da soma, tá vendo? Intervalo da soma para ele saber o que é para somar. Então, eu vou lá no Excel, tá? Vamos lá na nossa planilha. Aí eu vou pedir para ele somar, ó, o lucro de produtos alimentícios. Então, como é que faz? Ó, coloca o sinal de igual, né? Pessoal, sempre o sinal de igual, tá bom? Eu vou fazer assim, ó, eu vou aumentar mais a minha tela aqui, ó, para vocês verem eu digitando ela, tá bom? Então, ó, vou colocar aqui, Eu tô ó, escutando. sinal de igual, tá vendo? Aí eu coloco soma. Pessoal, repara só, ó, soma C, tudo junto, tá vendo? Soma C, abre parênteses. Aqui embaixo ele já diz para mim, ó, que eu preciso colocar o intervalo, tá bom? Esse intervalo é a área que é para somar. Eu vou buscar o intervalo, ó. O intervalo, gente, é aqui, ó. São todos os produtos de gênero, ó. Então é toda essa área aqui é o meu intervalo. Feito isso, ó, eu vou falar para ele agora que eu vou indicar o critério. O critério, gente, é a condição. Qual é o produto que a gente quer somar? Ó? Alimentícios. Então, eu vou escrever, ó, alimentícios, ok? Fecho aspas, e aí eu coloco ponto e vírgula, porque eu preciso indicar aonde é que está a coluna que ele vai somar. Então, eu volto lá, vou lá para cima, tá vendo? E o que eu quero que ele some é a coluna C, ó. Aí eu coloco aqui o início, que seria o C2, e vou indicar até a última parte, que seria o C12. Então, pessoal, ele vai fazer o seguinte, ó. Ele vai procurar na coluna B se está escrito alimentício. Se tiver, ele pega o valor e vai somar com outro produto que é alimentício o valor indicado. Tá vendo? É assim que essa função funciona. Vamos ver como é que fica então, ó. Ele mostrou para mim 33.367. Eu vou fazer um teste, ó. Como a gente está vendo aqui o valor do sal, eu vou colocar 0. Tá? Quando eu colocar 0, como é alimentício, pessoal, ele vai ter que mexer com esse valor. Ó. Vou dar Enter. Ó. Ele mudou. Tá vendo? Ó? Eu vou colocar o número 10. Ó. Eu vou dar Enter. Ó. Ele mudou. Tá vendo? Agora, reparem aqui o creme dental. É higiene o grupo, ó. Eu vou colocar 10.000, ó. 1, 2, 3, ó. 10.000, ó. Reparem que ele não vai... Olha lá, ele não mudou o valor total. Tá vendo, ó? Eu vou colocar 0, ó. Vou colocar 0. Olha o valor total, ó. Ele não mudou, tá bom, gente? Pessoal, para a gente entender isso, nós temos que, primeiro, ó, perceber que eu estou usando uma função que ela usa o C. Esse C é de condição, comparação, tá? Então, soma C, o que tiver aqui for igual a isso. Se for igual a isso, pega o valor que está nessa área e soma. É isso que ele está fazendo. Vamos fazer de novo aqui, ó, com relação a vestuário. Então, como é que funciona? Ó? Igual, soma C, vou abrir parênteses, e vou indicar onde é que está o intervalo dos gêneros. Ó. Legal. Agora, ponto e vírgula. Aí eu vou escrever aspas. E o gênero que eu estou procurando agora, pessoal, é vestuário. Então, eu vou digitar ó, vestuário. Fecho aspas, ponto e vírgula. Se ele achar essa palavra, aonde é que está a coluna dos valores? Ó, é aqui. Ó. Então, eu informo essa coluna. Eu vou mandar uma atividade como essa para vocês fazerem, só que eu vou colocar menos informações
para vocês não terem trabalho para copiar, tá bom? Então, assim ficou a função soma C do vestuário. Eu vou dar Enter, e aí ele somou, ó, 6.912, certo? Ok? Gente, ó, se eu colocar um outro produto aqui chamado vestuário, ele automaticamente, ó, ele vai mudar esse valor aqui, tá bom? Para quem chegou agora há pouco na nossa aula aí, eu estou falando da função que está na página 49. Eu falei de duas funções, tá, pessoal? Eu falei da função conte ser, que vai contar, né, dependendo de uma condição, e da função soma-se. Na semana passada, e a atividade da semana foi referente à função PROC-V, tá? E aí eu vou continuar na nossa aula de hoje, porque ó, eu quero falar do conteúdo que está gravado na aula 8, na aula 9 e na aula 10, tá bom? Então vamos dar uma olhada lá para ver o que está gravado na aula número 8. Gente, ó, na aula número 8, e eu vou passar o link de novo para vocês, ó, foi as funções de condição, tá bom? Então, é a função condicional PROC-V, CONTE-C e soma-C. Então, esse item aqui eu tratei hoje com vocês, tá bom? E na semana passada. Então, eu vou para a aula número 9. A aula 9, gente, ó, é formatação condicional, formatação automática e plano de fundo, tá bom? Então, eu vou mostrar um pouquinho desses itens nessa planilha que eu tenho aqui com vocês. Ó, eu vou voltar para o Excel, né? Então, estamos no programa. Eu vou tirar um pouquinho o zoom aqui da planilha para vocês poderem enxergar a planilha toda. Tá vendo? Ó? E agora, pessoal, como é que funciona? Ó, eu posso formatar a minha planilha aqui, ó, na página inicial e formata a cor da letra, tá vendo? Eu posso colocar cor dentro da célula, tá vendo? Posso fazer vários tipos de formatação, tá? Só que tem formas de fazer isso automática, tá bom? Tem forma de fazer isso direto. Então eu vou anular aqui a minha formatação. Eu vou pedir para ele não formatar preenchimento e vou pedir para ele deixar a cor automática, que é o preto, tá bom? Como é que funciona então no Excel? Ó, eu vou selecionar aqui a minha planilha, só a parte de produtos. Eu vou aqui na página inicial, tá bom? Eu vou na página inicial e eu vou pedir para ele chamar a parte de formatação da tabela. Quando eu seleciono aqui, então, nessa região aqui, ó, eu tenho vários modelos prontos. Ó. Se eu clicar aqui, ó, ele aplica a formatação na tabela. Tá vendo? Ó? Eu vou selecionar ela para me formatar em outro modelo. Ó. Página inicial, formatação. E aí eu vou aplicar esse modelo. Ó. E aí ele já aplicou direto, tá vendo? E aqui, na verdade, gente, é uma forma da gente formatar ela de forma muito rápido, tá? De forma prática. Tem algumas que são bacanas de se ver, tem outras que fica muito forte, a cor fica meio ruim. O mais importante aqui, ó, é você perceber que o Excel ele tem opções, né, que permite a gente variar aí a formatação e, se precisar, né, fazer de uma forma rápida, tá bom? Você pode fazer isso manualmente, como eu falei, também funciona. Então, estou mostrando um recurso de uma das aulas que eu gravei para vocês. Para me voltar ao normal aqui, eu peço para ele anular aqui, volta ao normal, volta ao padrão comum, e aí ele vai limpar toda essa área, tá bom? Ele também tem aqui, gente, ó, deixa eu só voltar aqui, também vai me dar aqui formas de fazer formatação condicional, tá? Forma de eu fazer a formatação totalmente limpa, tá? E de acordo com o critério que eu indicar. Então, eu vou usar aqui para vocês um modelo, para vocês verem, ó. Aqui, ó. Então, vou selecionar a área que eu quero, tá vendo? E agora eu vou fazer uma formatação
condicional, ou seja, ó, ele vai formatar condicionando alguma situação, tá bom? Nesse caso, eu vou formatar a parte de gênero, tá vendo? Ó? Gênero. Então, eu vou em página inicial, formatação condicional, tá? E eu vou falar para ele assim, ó, formata, ó, que for igual a, tá? Aí aqui eu vou colocar uma palavra ou uma célula. Eu vou colocar aqui, colocar entre aspas aqui, a palavra, deixa eu só receber alguém que está chegando agora. Eu vou colocar aqui a palavra alimentícios. Alimentícios, tá vendo? E eu vou dar OK. A formatação que ele vai aplicar aqui, pessoal, está bem pequena aqui, mas eu vou ler para vocês. Essa daqui, ó, é preenchimento em vermelho, claro, e o texto vermelho escuro, tá bom? Então, eu vou pedir para ele fazer essa formatação, tá? Vou usar aqui a palavra alimentício, para ele entender que eu quero fazer a formatação de acordo com a palavra, tá? Então, eu vou selecionar a área, página inicial, formatação, que for igual a, e aí eu vou indicar, gente, ó, eu vou indicar o G1, pessoal, porque o G1 é onde eu escrevi a palavra, eu digitei a palavra alimentício, tá bom? Ok? Então, se vocês repararem, ó, ele formatou aqui aonde está escrito alimentício. Eu vou trocar aqui, ó, o sal, tá? Eu vou colocar, por exemplo, sabonete, tá vendo? Ó? Sabonete. Agora eu vou colocar que é produto higiênico. Quando eu digitar, ó, higiene, ó, tá vendo? Ele tirou a formatação. Se eu colocar alimentício, né, ó, e dar Enter, ele formata, tá vendo? Automaticamente. Então, é bem interessante, porque quando você quiser destacar alguma coisa da sua planilha, né, dependendo de um critério, esse formatação condicional ele vai ser muito prático para nós, tá bom? Eu vou limpar, tá vendo? Eu vou tirar a regra, tá? Eu vou limpar a formatação. Eu vou fazer isso com valores, tá vendo? Ó, com valores. Eu vou fazer o seguinte, ó, selecionar a área de valores, eu vou chamar página inicial, formatação condicional, realçar regras das células, tá vendo? Ó? Que for maior do que, tá vendo? Maior do que. Maior do que, eu vou colocar assim, ó, maior do que 4.000. 2, 3, 4.000, tá vendo? Vou dar OK, ó. Eu posso mudar aqui a formatação, tá, pessoal? Tem várias opções de formatação. Eu vou escolher esse aqui, ó, preenchimento verde e o texto verde escuro. Tá vendo? Ó, ele já formatou. Reparem, pessoal, se no sabonete eu tiver 5.000, ó, vou digitar 5.000, ó. 1, 2, 3. Vou dar Enter, ó. Aí ele automaticamente ele formata naquela formatação que seria verde claro com verde escuro. Aqui, por exemplo, ó, onde está o arroz, está 7.500. Eu vou colocar 2.000, ó. 1, 2, 3, ó. Ele automaticamente ele tira a formatação. Oi? Porque como as letras ficarem vermelhas? Tem sim, tá, gente? No caso aqui, ó, eu vou dar um exemplo aqui, que eu vou apagar essa formatação e vou fazer uma nova, só que na hora que eu fazer a nova, eu quero modificar as cores, tá? Por exemplo, eu quero com um fundo verde, mas a letra, o número, eu quero em vermelho, né? Então, ó, eu seleciono, página inicial, formatação condicional, né? Eu vou formatar maior do que. Aí você define o número, tá? Aqui eu estou colocando 5.000, 3.000 como exemplo. Agora aqui, gente, ó, eu vou pedir para ele, ó, formato personalizado. Não sei se dá para vocês enxergarem aí, mas aqui está escrito assim, ó, formato personalizado. Eu vou clicar nele. Aí ele abre para mim, gente, ó, ele abre a minha caixa de diálogo, onde eu vou poder escolher aqui, por exemplo, a cor, né? Ah, eu quero a cor azul.
tá bom? Então, eu quero a cor azul. Preenchimento. O preenchimento eu quero amarelo, bem clarinho, tá vendo? E a letra, ó. Eu quero o formato, eu posso escolher o formato da letra, né? Do número, no caso, tá bom? Eu vou deixar, então, a cor azul e o preenchimento amarelo fraquinho. Quando eu der OK, ó, ele formata para mim, ó. Aqui onde está arroz, eu vou colocar 5.000, ó. 5000. Quando eu der Enter, ó. Opa, eu não peguei essa área, né? Eu não devo ter colocado essa área. Então, tem que formatar ela novamente aqui. Seleciono toda ela. Estava fora, possivelmente. Deixa eu fazer um teste aqui, ó. 5.000, ó. É isso mesmo, tá? Ó. Seleciono a área toda. Formatação condicional, tá? E vou formatar ela dentro desse critério, né? Formatar valor que seja maior que 5.000. Pode ser 4.500? Pode. Só que eu vou escolher, né, ó, formato personalizado, e aí você vai personalizar. Amarelo, preenchimento, né? E a letra, a fonte, numa cor azul escuro. Quando você der OK, olha lá, ele faz a formatação. Tá vendo? Ó? Então, aonde está aquele valor, né, que corresponde acima de 5.000, ele formata. Ó. Aonde tiver um valor, ó, que for menor do que 5.000, ó, 4.500, ó, aí ele não formata, tá bom? Gente, ó, para quem chegou agora há pouco na aula, eu estava falando da função conte C e da função soma C, que na apostila está na página 49. Essa é a atividade que eu vou passar para vocês, mas eu vou montar a planilha e vou enviar lá no grupo, tá bom? Na parte da aula de hoje também, eu quero estar registrando aqui o conteúdo da aula 8, que nós vimos, e agora há pouco eu estava falando do conteúdo da aula 9. Eu vou dar um salto aqui para a aula número 10. Eu vou falar de classificação de dados e filtragem, tá bom? Então, eu vou voltar lá para o Excel, ó, tá bom? E agora eu vou falar de filtragem e classificação de dados. Nesse caso, pessoal, seleciona a planilha, e aí eu vou fazer o seguinte, ó, página inicial, aí eu tenho aqui no canto, bem no cantinho da tela, ó, classificar e filtrar, tá bom? Quando eu chamo classificar e filtrar, pessoal, ele faz uma classificação automática para mim, tá? Por ordem crescente aqui, ó, de produtos. Ele já organizou. Eu posso escolher produtos, valor ou gênero. Então, quando eu for lá em classificar, ó, classificar, se eu pedir para ele personalizar classificar, tá vendo? Ó? Eu chamei o personalizar classificar. Eu indico aqui, pessoal, qual é a coluna. Ó. Ele tinha classificado, gente, por valor do produto, ó, lucro total. Valores do menor para o maior. Eu vou mudar, ó, do maior para o menor. Então, eu mudei agora. Quando eu der OK, ó, ele classifica do maior para o menor, tá bom? Se eu voltar lá, gente, ó, eu consigo também, tá, ó, eu consigo também em personalizar, falar para ele que eu quero personalizar por produto, ó, eu não quero mais por valor, quero por produto, quero por letra A até a letra Z. Quando eu der OK, ó, ele coloca em ordem por nome, ó, açúcar, arroz, chocolate, e é lógico, tá, gente? Ele leva o valor e o gênero de cada item certinho, tá bom? Ok? Agora, para finalizar aqui para vocês, ó, da nossa aula, eu vou mostrar o filtragem, que ele é automático, gente, ó. Não sei se dá para vocês perceberem, eu vou dar um zoom aqui para vocês tentarem enxergar, ó. Quando eu classifiquei, quando eu fiz um filtro, ó, ele criou esse sinal aqui, ó, e eu tenho aqui, ó, o filtro por gênero, tá vendo? Ó? Se eu falar para ele mostrar para mim somente higiene, ó, deixar marcado só higiene, ele vai filtrar e vai mostrar só higiene, tá vendo? Ó?
Se eu falar para ele que eu quero ver higiene e alimentícios, quando eu der OK, ó, ele mostra higiene, alimentícios. Se eu falar para ele que eu quero somente vestuário, não quero alimentícios e não quero gênero, ele vai mostrar somente os produtos que são vestuário. Eu vou pedir para ele mostrar tudo, então eu marco selecionar tudo, ó. E ele fez um filtro, pessoal, por valor também, ó. Eu posso filtrar aqui para ele produtos que são de valores de 4.500, 5.000 e 9.000. Então, todos os produtos que tiverem esses valores, olha lá, ó, ele vai pesquisar, tá bom? Então, a parte de filtro é bem bacana para a gente usar, tá? E simples, porque você habilita ele, ele vai e funciona, tá bom? E quando você não quiser mais o filtro, você quer deixar ela normal, né? Ó, você vai lá na página inicial, classificar e filtrar e clica em filtro. Aí ele vai e limpa, tá vendo? Gente, ó, foi uma aula rápida, é uma aula rápida, por quê, pessoal? Porque esse conteúdo aqui, ó, ele está gravado na aula 8, na aula 9 e na aula 10. A aula 8, eu já indiquei para vocês algumas vezes. Então, essa semana, eu vou indicar para vocês verem a aula número 9, tá bom? Professor, Oi, sobre esse aplicativo, tem como usar no Google? tem como usar no Google. Tá, próxima semana eu vou usar. Isso, não, dá sim, tá? Pessoal, então eu vou indicar a aula 9 e a aula 10. O exercício, a atividade de vocês vai ser referente, tá? Vai ser referente à função, tá, pessoal? A função conte C e a função soma C, tá bom? Querem fazer alguma perguntinha antes de eu encerrar a aula, tá? Porque o horário está vencendo. Perguntas? Não. Não, né? Então, ó, eu vou pedir para vocês ficarem de olho lá no WhatsApp, porque eu vou mandar a planilha para vocês, tá bom? E eu agradeço demais vocês terem vindo para a minha aula de hoje, tá bom, gente? Pessoal, eu vou fazer assim, eu vou fechar então a nossa aula, porque o horário está vencendo, tá? Eu vou pedir para vocês se cuidarem aí, e logo, logo eu acredito que a gente deva ter as aulas presenciais, mas eu aviso antes, tá bom, gente? Tá. Tá bom. Tá, pessoal, obrigado. Bom fim de semana para vocês. Fiquem de olho lá no WhatsApp, tá bom? Ok? Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, galera. Tchau. Tchau. Tchau, professor. Tchau, tchau, gente. Tchau, Daniela. Tchau, Ismael, Monique, Matheus, Pietro, André, Tchau. Patrícia, Tchau. Vicente. Tchau, tchau, gente.